Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você estará assistindo este vídeo. Aqui quem fala é Edson. Acompanhando a série, faço parte do grupo desses alunos e irei apresentar, representando o grupo, os mapas de representações qualitativas e ordenadas. Antes de mostrar os mapas, o que são representações qualitativas e ordenadas? Bom, representação qualitativa é a representação usada quando fenômenos ou objetos são diferenciados por existência, localização ou extensão. Por exemplo, eu quero fazer a diferenciação por localização e eu utilizo, vamos dizer assim, um mapa de zona. Eu vou diferenciar cada terreno, vamos dizer assim, cada limitação por um nome diferente do município ou do estado, se eu for utilizar regiões maiores, vamos dizer assim, o país. E representação ordenada é utilizada quando os fenômenos admitem uma ordem que relacione grandeza ou hierarquia entre si. Como, por exemplo, o IDH de um estado. Eu posso representar o IDH por círculos em tamanhos diferentes ou no mapa em cores variadas, fazendo um degradê. Posso representar uma ordem de quantidade, do maior para o menor, do menor para o maior, dos valores de IDH de um determinado estado ou país, fazendo esse degradê. Vamos começar com as representações qualitativas, mostrando os três tipos diferentes, que são pontual, linear e zonal. A representação qualitativa pontual, como vocês podem ver, está um pouco pequeno e eu vou mostrar a imagem ampliada para vocês verem. Bom, mapas de das capitais do Nordeste. Eu peguei o mapa do Nordeste, fiz a alteração para identificar somente as capitais e como o meu grupo apresentou nas apresentações anteriores com a relação cor, nada mais, digamos, prático para mim utilizar a cor para fazer a qualitatividade das capitais. Então, diferenciei pela cor, como vocês podem ver, e na legenda coloquei o nome de cada capital. Você pode identificar cada uma delas, cada capital tem a qualidade, no caso aí é o nome, que diferencia uma da outra, a escala, fonte, o sentido, a direção norte. Não utilizei a escala numérica porque, como o mapa é temático e fizemos da forma como achamos mais de melhor visualização, se utilizássemos a escala numérica, teríamos que colocar 1 por 1000, 1 por 2000, 1 por 5000, valores exatos. E isso poderia alterar a dimensão da representação que eu queria mostrar. Então, se eu colocasse a escala numérica, poderia aparecer 1 por, vamos dar assim, 2353. Não ia ter um valor exato como deve ser representado no mapa. Então, eu optei não utilizar a escala numérica desse fator, porque ficaria ruim fazer a alteração da representação do mapa para melhor visualização. Voltando, vamos para a próxima, que no caso vai ser a representação qualitativa linear. Como vocês conseguem ver, não dá para ver muito bem assim, eu vou dar o zoom. Vocês conseguem ver vários traços de linhas de cores diferentes. O mapa, como pode ver, é as rodovias federais da região Nordeste, de 2010, a fonte do IBGE. Aí, da mesma forma como eu qualifiquei as capitais pelos seus nomes, eu qualifiquei as rodovias pelos nomes por eles dados. BR-010, BR-232 e assim vai. Cada uma delas tem a cor. Porque a escala, com a mesma explicação, eu coloquei a numérica,
a direção do norte. E um ponto específico que eu queria colocar nesse mapa com relação ao outro anterior é que esse, como há pouca informação, é mais fácil você identificar quais são cada capital sem ter que ficar olhando muito para a legenda. Já nesse caso, é bem difícil, pela quantidade de informações, como vocês podem ver, identificar cada um realmente na legenda de uma forma. Esse mapa é mais para ler. É para ler e ver, só que vocês têm que se acostumar com o tempo, a saber qual é qual, e depois conseguir identificar cada um deles sem ter que realmente olhar para a legenda novamente. O próximo mapa, no caso, vai ser o qualitativo zonal. Eu utilizei a cor da mesma forma. Eu estou fazendo essa troca do PowerPoint para a imagem JPG, porque a imagem JPG eu posso dar o zoom e mostrar os detalhes para vocês. Pronto, mapa das mesorregiões do Nordeste. Legenda, norte, a fonte. Essa é mais fácil de identificar. Esse mapa é mais proveito para ler, pois há poucas informações. Então, como vocês podem ver, tem as mesorregiões. Essas limitações aqui são de cada município. E as cores diferenciam uma mesorregião de outra. Como vocês podem ver, a informação é fácil ser identificada, não há muita informação para você ler, é mais para visualizar. A representação agora eu vou para a ordenada, no caso da pontual primeiro. Mapa populacional da região metropolitana. Como vocês podem ver, o sentido, escala. Aí nesse mapa, como é ordenado, não tem uma ordem, uma hierarquia de valores, no caso. Eu escolhi a população de 2009, que pelos dados que recolhi são os mais recentes, e fiz a escala em 3 partições, para ficar de mais fácil identificação. E porque também não há uma grande variação entre as populações dos municípios, porque a quantidade de pessoas, a densidade de pessoas no município que tem acima de 700 mil, como vocês podem ver, só é aqui, que todo mundo sabe, é Recife. As outras variam entre 20 mil e 70 mil. Porque eu não coloquei uma outra variação aqui botando 20 mil a 50 e de 50 a 70? Porque seria difícil com o mesmo tipo de desenho, que no caso é o círculo, vocês conseguiriam diferenciar o tamanho nesse mapa. Como está fácil identificar aqui, porque tem 3 variações só, vocês conseguem identificar a variação que tem e a ordem que ocorre. Se eu utilizasse um número maior, poderia haver confusão com relação aos valores e vocês poderiam, digamos assim, se confundir com qual seria qual. Porque essa mudança aqui, se eu colocasse, digamos, um tamanho muito grande, poderia cobrir um município e bater em outro, e vocês não conseguiriam identificar. Entendeu? Então, eu utilizei só 3 distribuições por isso. Um ponto que eu quero levar em questão com relação a esse mapa é que houve um problema, como vocês podem ver, que eu só queria mostrar o mapa populacional da região metropolitana e acabei mostrando de outra parte do Nordeste também os valores. E aqui, como vocês podem ver, há esses erros no mapa. O que foi que aconteceu? Eu tenho em PowerPoint o mapa que eu vou mostrar depois para vocês do desenho do mapa correto desse mapa populacional da região. Só que eu exportei esse mapa em PDF. E quando eu fui continuar com os outros mapas seguintes, houve perda de certos dados.
Aí, quando eu fui repor esses dados, houve esse problema aqui, como vocês podem ver, e repôs os dados que eu tinha tirado. E quando eu fui chegar em casa para exportar em JPG, a imagem estava dessa forma. Aí eu vou mostrar já o PDF para vocês, mostrando realmente como o mapa tinha ficado. Eu não consegui corrigir o problema porque eu não fiz essa parte do mapa sozinho. E por causa da hora também não pude procurar o auxílio dos meus colegas. Cortando. Aí pessoal, outra parte do mapa com relação àqueles erros eu queria mostrar aqui, correto, bonitinho. Só são a população da região metropolitana que eu realmente queria mostrar. Como vocês estão vendo, não há os erros que foram identificados nos outros. O que houve para fazer esse mapa foi que eu tive que deletar os dados das populações desses outros municípios. Só que eu salvei essa edição e com isso eu tive perda de dados. Aí para repor eu tive que recuperar os dados com uma colega da turma que tem os originais e eu coloquei de volta lá na pasta onde fica os shapes. E quando eu fui exportar a imagem, fui exportar o ArcGIS para a imagem, ficou aquilo lá. Eu não consegui recuperar isso aqui, entendeu? Então vamos voltar para a continuação daquele vídeo. Continuando com o mapa seguinte, é o linear ordenado. E eu fiz mapas das rodovias federais e estaduais da região metropolitana. Eu diferenciei esse mapa em ordem de grandeza, que no caso linear, uma linha mais fina e a outra mais grossa. A linha mais fina para rodovias estaduais e a linha mais grossa para rodovias federais. E como vocês podem ver, o mapa de localização de Pernambuco e havendo um corte, mostra só a região que eu quero mostrar. Aí vocês conseguem ver que há uma variação aqui do azul mais grosso do que o outro mais fino. Essas outras linhas pretas são as delimitações dos municípios. Aí fonte, tudo mais. E vamos para o último, que é a apresentação ordenada zonal, que eu usei o PIB do estado de Pernambuco, no censo IBGE de 2010, com o PIB de 2003, em milhares de reais. Eu tive que procurar saber qual eram os valores. Então, eu fiz a pesquisa, o PIB do estado por inteiro era na faixa de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, se não me engano. Então, distribuindo de certa forma com os valores que estavam aqui, o PIB desses mais escuros ficaria na faixa dos 40 milhões. Então, 40 mil milhares ficaria 40 milhões. Para chegar na faixa de 1 bilhão, 1 bilhão e meio do PIB de Pernambuco. Como vocês podem ver, há uma ordem de cores em degradê para identificar do menor valor até o maior para os municípios do estado. O mapa de localização do Nordeste, para depois vir o mapa de Pernambuco. Bem, é isso o vídeo. Se vocês gostaram, dá o curtir lá embaixo. Tô brincando. É o fim do vídeo. Muito obrigado por assistirem. Deem suas notas. Valeu.